Você tem religião? Você tem Sim, fé? 5 amigos. Eu nasci católico, né? Minha família é católica, né? Mas eu nunca fui praticante, assim, de ir na igreja. Mas você rezava? Você tinha algum tipo de coisa espiritual Hum, durante essa época? Não, a minha Não? espiritualidade foi muito mais no lado filosófico, Mas o que sabe? que você usou esses 80 dias? Você lia? Como Eu que você lia, minha passava o esposa tempo? levava muito livro e eu convivia muito bem com os presos, sabe? É, assim, minha ficha caiu o dia que eles me levaram. Você fica tão indignado com a situação que muita gente me pergunta assim, eu nem estava meio ligado que eu ia entrar numa cela de prisão, num presídio, sabe? Não tinha essa fixação. Tava muito indignado com toda a situação. Só caiu a ficha quando o carcereiro chegou, abriu a cela, me chamou o líder da cela e falou, ó, cuida aí, novato. Pois Aí eu é. falei, putz, tô entrando num presídio, né? Tô entrando numa cela. E a partir dali a minha preocupação sempre foi conviver bem com as pessoas e sobreviver, me proteger, né? Aí eu sempre fui uma pessoa muito boa assim para relacionar, negociar, esse tipo de coisa. Sempre fui uma pessoa muito empática, assim, nunca fui uma pessoa que teve muito inimigo e sempre fui uma pessoa boa de ler, né? Ler assim as pessoas, ler do ponto de vista emocional, Você- assim, entendeu? Acho que até isso me ajudou muito na minha carreira, assim, que quando eu tô fazendo negócio com você, eu tô muito mais preocupado com você, assim, e é sincero, sabe? Tipo, o que que é bom pro Vilela, né? O que que vai deixar ele feliz? E eu descobri ao longo da minha carreira que não tem nada a ver com dinheiro, cara. Não tem nada a ver com retorno. Muitas vezes você vai fazer um negócio para uma coisa que vai te tocar na sua história, uma coisa de vaidade pessoal. Então, isso eu sempre aprendi assim, não identificar qual que é os seus medos, entendeu? Qual que é a esperança que você tem, qual a visão que você tem nas coisas. Isso veio de forma muito natural na prisão, né? Quando eu fui recebido, o líder da cela botou num canto e começou a cagar um monte de regra pra mim. Ficou 2 horas cagando regra. E ali, naquela primeira conversa, eu já identifiquei tudo no cara, né? Tipo, até pela experiência profissional, mas muito mais pelo lado do ser humano, né? Eu falei, pô, o cara tá preocupado que ele é o líder. Obviamente, ele não quer perder a É. liderança. Como eu sou um cara e no presídio corre as informações. Então, quando eu cheguei, eles já sabiam qual que era a operação, quem que eu era, tal, que eu era professor, que era não sei o quê. Então, eu falei, qual a preocupação? Ele provavelmente deve me considerar uma ameaça. Sou um cara, intelectualmente, ele deve me considerar mais preparado que ele. Ele vai falar, esse cara vai roubar minha liderança. Então, eu fui identificando isso. Eu identifiquei a gente era 7 presos na cela. Eu identifiquei quem que ele não gosta, quem não gosta, só pelo que ele me falou. Né? Falou, cuidado com aquele cara fala muito isso, os caras falam. Sim. Então eu falei, eu já identifiquei que ele não gosta desse cara, esse cara aqui ele gosta mais ou menos, aquele outro ele tem medo. Então isso eu consegui identificar nessa conversa de 2 horas com ele, entendeu? E depois eu fui fazendo isso com cada um, né? Cada um que eu conversava eu conseguia identificar. E a minha estratégia não foi colocar um contra o outro, foi o contrário, foi melhorar o ambiente de todo mundo, né? Então, com esse líder eu sempre explicava, cara, não, você acha que é isso mesmo, né? Quando ele tava meio puto com o outro, se sentindo ameaçado, ele falou, não, cara, o cara fez aquilo que era característica dele, não é isso, às vezes é uma coisa de sua cabeça. Chama ele para conversar, se quiser eu converso com ele, sabe? Eu fui com essa estratégia de melhorar o ambiente e, obviamente, melhorando o ambiente, eu me protegia também, né? Era uma forma de eu me proteger e de eu sobreviver. Então, assim, meu abalo foi muito mais com o mundo que estava do lado de fora. O que estava acontecendo com a minha imagem do lado de fora, com a minha vida, com a minha família, né? Com tudo que eu tinha antes de ser preso. O que eu aprendi dentro da prisão, cara, na verdade, eu hoje só lembro, assim, de coisas positivas. É. Só assim, foi um grande aprendizado de vida. A gente sempre procura experiências na vida para Chegou a ter aprender. medo ou não? Não, É mesmo? em nenhum momento eu tive medo. Eu, é, é, Mas tinha uma só angústia de não saber quando vai sair também, não Tipo, tem? aí sim, aí uma angústia assim, porque você ficar 80, eu achei que ia ficar um dia preso, eu É. fiquei 80, né? E você sempre fica naquela expectativa que vão te soltar. Aí chega um certo ponto, você começa a falar, cara, não vou sair, né? Não vou sair porque a justiça tá toda contra mim, né? O ambiente, é uma opinião pública, né? Não sei se você lembra na época da Lava Pô, Jato. claro, tava todo Quando o meu mundo. negócio chegou na STJ, os caras nem liam seu processo, cara. Eles falavam, putz, E os meus advogados sabiam disso, né? Eles falavam que o ambiente na sociedade é muito desfavorável, assim. Vai ser difícil alguém pegar e falar, vou soltar. Muito provavelmente eles não te soltem nem... o nosso esforço é que a pessoa leia o seu processo, pelo menos, né?
que era tão absurdo que se lesse, soltava. Mas o jeito que chegou no STJ, que foi no STJ e recusaram, aí teve um recurso, recusaram de novo, assim, pela característica da decisão, foi, cara, nem leu o processo, né? Nem viu. Então, assim, você começa a ficar angustiado. Você fala, pô, não vou sair, né? Vou mofar aqui na cadeia. Então, o que eu aprendi, assim, que as lembranças que eu tenho da prisão são coisas boas, por incrível que pareça, assim, de aprendizado, sabe? Porque a gente sempre procura experiências para aprender alguma coisa, né? E eu acho assim, ser preso não é nenhuma experiência que você consiga botar no seu planejamento. Vou ser preso que eu vou aprender isso, né? São coisas que acontecem contra a sua vontade. Então, mesmo acontecendo contra a minha vontade, assim, as lembranças que eu tenho são boas, assim, por incrível que pareça, assim. Apesar de aquilo que a gente falou no início, né? De todo ser humano ter um lobo mau e um lobo bom. Eu procurei não só estimular o lobo bom, né, de todo mundo, mas enxergar o lobo bom que tem em todo mundo, né? Você ficar olhando só pro lobo mau, primeiro, você vai viver angustiado e com medo, né? E se você ficar alimentando o lobo bom das pessoas, você ajuda ela também a superar isso aí, né? Essa visão negativa que tem de tudo, de ameaça em tudo, né? Então, assim, foi um período de bastante convivência. Meu filho foi me visitar, né? Minha esposa ia me visitar sempre. Você fica mais próximo, né, da sua família. E, cara, quando eu saí, assim, os caras, 70% dos... Acho que teve só um ali que não chorou, assim. Os caras me abraçaram, choraram. Ficaram na felicidade, assim, quando eu saí. Então eu tenho boas lembranças, assim. Se alguém falar assim, lembra uma coisa ruim, cara, eu não consigo lembrar, não. Eu lembro coisas boas. Coisa ruim é estar preso, né? Tá lá, não poder sair. É muita coisa, né? Mas... eu ainda vou escrever um livro sobre tudo, né? Vai ter um capítulo aí mais de humor, né? Coisas engraçadas que acontecem na prisão. Tipo o quê? Cara, o dia que eu, assim... como eu falei, eu consertava relógio, depois brinquedo. Então eu sei consertar tudo, cara. Se eu estragar alguma coisa aqui no estúdio, mesmo? eu conserto. Vai abrir, pode ser que não sobra peça depois. Não sobra peça. Às vezes sobra um parafuso ou outro, mas funciona. Mas funciona. Caramba, tá sobrando peça. Aí a gente tava um dia assim na prisão e os caras já sabiam que eu consertava, né? Aí um dia acabou a energia. Pum, deu um pipoco assim, acabou a energia no presídio. E aí os presos ficam agoniados, né? Imagina, você tá preso ainda no escuro. Aí os caras agoniados, tal, não sei o que, não volta. Aí esses líderes, assim, ó, dentro da prisão tem regra, sabe? Assim, os carcereiros respeitam muito os líderes, né? Das celas, os presos. Coisa funcionando. Tem muitas coisas que vai acontecer lá que o carcereiro pergunta, né, pro líder lá da cela o que ele acha que pode fazer, né? Os caras não querem ficar melindrado com o preso, né? Aí os presos lá, putos, já começaram a bater nas grades, aquela confusão. E o carcereiro, não posso fazer nada, não sei o que, caiu a luz não sei aonde, acho que foi aqui dentro. Aí o líder da minha falou assim, se foi aqui dentro, o Cobori resolve. Aí o cara, quem? Já vão pegar o contato dele pra resolver aqui as coisas aí. Ó. Aí o carcereiro foi na minha cela assim, falou, se ele resolve mesmo, eu falei, só soltar ele aí que ele vai lá e resolve. Aí os caras pegou e me soltou. Foi lá pro quadro do... Foi lá pro quadro de força, lá no canto assim, aí com a lanterna, e falei, abre aí o padrão, né, o disjuntor. Abriu e tal, aí tava tudo pipocado ali. Tava, falei, né? Tava. Tinha coisa desarmada lá? Acho que devia estar com um mau contato e alguma coisa aconteceu que ele deu um pipoco assim e ele soltou, né? Eu falei assim, é só voltar esse fio aqui, desparafusar e tal. Ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, eu não. Porque esse troço aí tem alta tensão, né? Mas chama alguém aqui com uma luva, né? É só fazer isso aí que não precisa esperar. Se for esperar a companhia de energia, vai ficar até amanhã. Aí os caras, mas se eu arrumar a luva, a chave de fenda e tal, você faz? Eu falei, bom, se tiver uma certa segurança, eu faço. Aí o cara falou, arrumou. Eu falei, arrumei e tal. Botei de volta. E aí, presídio, tudo batendo palma e tal. Os caras queimando o colchão. Os caras vibrando, eu voltei, os caras da minha cela, tudo festejando. Aí ficou isso aí. Aí sempre acontecia. Aí no dia que eu fui sair, cara, no dia que eu fui sair, foi até os caras de outra cela que gritaram, ô, japonês, você vai sair, né? O STF tinha mandado me soltar, né? Tinha dado um acordo lá no meu habeas corpus. E aí ficaram fazendo aquela festa, vai sair. Só que entre você falar que você vai sair, tem que chegar o alvará de soltura. Ah, é? Então os advogados tinham notícia, eu tomei banho, arrumei minhas coisas lá, fiquei esperando e tal, né? Esperando, aí nada, e de noite, aí anoiteceu, aí puf, acaba a luz de novo.
acaba a luz, e os caras, não, Cobori arruma, Cobori. Só que esse já era dentro do nosso pavilhão, né? Sei. Aí fui lá, tal. Era mais simples, era numa tomada, assim, dado um curto. Aí fui lá, abri a tomada, tô lá arrumando. Aí chega o chefe do presídio. Foi engraçado demais. Quando o chefe do presídio chegou, assim, ele olhou assim, era eu, né? Ele falou, para tudo, levanta, tira esse, tira. Aí me puxou, me tirou, aquela confusão. Eu falei, putz, O que eu fiz de errado? prender, vamos jogar na solitária, não sei o quê. Aí o cara falou assim, Cobori do céu, você não pode morrer, cara. Imagina morrer no dia de soltura. Você morrer hoje. Tá em todo jornal amanhã. Nossa, o dia que o STF mandou te soltar e você aparece morto, ele falou, você acha que eu vou falar o quê? Queima de arquivo, mataram ele porque ele sabia demais. Aí você morre e eu vou preso. Fica aí no canto. Ele falou, eu vou ficar conversando com você pra você não mexer em nada, que você não pode fazer nada. Pelo amor de Deus, você não vai morrer hoje não. Então tem muitas os presos já histórias começavam. E engraçadas. aí, Cobori, você mexe com força ou não? Aquelas brincadeiras. Cara, mas que experiência. tem- E pra você sair, teve algum acordo? Teve alguma delação? Nada? Não, foi assim, minha última chance, você falou da angústia, tá angustiado, minha última chance era o STF, né? E eu sou um cara muito disciplinado, assim, muito analítico, né? Então, quando minha chance começou a acabar, eu falei, até o STJ eu achei que alguém ia me soltar. Falei, agora que sair do estado, chegar lá, nego, vai ler. Aí quando eu vi que ninguém leu, aí eu comecei a ficar preocupado, angustiado. Falei, putz, não vou sair daqui nunca, né? E aí ia pro STF. Falei, cara, dependendo de onde cair no STF, eu também não vou sair. Porque tinha todo o ambiente da Lava Jato, os caras, né? E aí eu peguei, falei pra minha esposa, pro advogado, levar todas as últimas sentenças de todos os ministros do STF. E eu li todas. Coisa que eu brincava com os caras. Tem uma coisa que você tem na prisão, é tempo, né? E aí... Vou contar outra parte engraçada pra você, depois dessa aqui. E aí eu tava lá e eu comecei a ler. Aí eu li do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lewandowski, da Rosa... A Rosa Weber era relatora, eu sabia que ela não me ia soltar. A Carmen Lúcia, o Barroso, li de todos, né? Aí eu peguei e falei assim... Aí, engraçado que nessa época que eu falo que a gente tem que fazer o meia-culpa, né? Eu ainda tava naquela ala da sociedade que apoiava a Lava Jato, né? E aí eu descobri, lendo as sentenças, que tinha 3 caras que podiam me soltar, que eram os únicos 3 que estavam tendo coragem de enfrentar os processos da Lava Jato, que eram o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Toffoli. E quando eu li as sentenças deles, eu vi que eles eram muito garantistas. É porque a imprensa também, quando ela quer queimar um cara, ela pega só um trecho, né? Quando eu li a sentença inteira, eu vi ali que ele falava assim, ó, tem indícios, tem nada, só que o Código de Processo Penal não permite que a pessoa seja presa, porque o Código de Processo Penal, ele tem requisitos, né? Tipo, se você estiver queimando documento. Exato. Ou tentativa de obstrução de justiça. Chance de você fugir do país ou você está impedindo... Chance de você fugir. Você está ameaçando testemunha. Tem os requisitos que você pode ser preso preventivamente. Se você não está em nenhuma dessas, não tem por que te manter preso. Até porque a grande discussão na época no Brasil era se você podia ser preso só durante o julgado, né? Porque você podia ser condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, só com trânsito em julgado você podia ser preso. Você imagina prender você sem acusação nenhuma. Quando eu fui preso, não tinha acusação nenhuma contra mim, não tinha nem denúncia, não tinha nada, entendeu? E aí eu vi, assim, nas decisões dos ministros que davam as decisões conforme prevê o Código de Processo Penal. Não, o Vilela não pode ser preso preventivamente, né? Não atende nenhum requisito, porque eu não tinha contemporaneidade. Eu tinha saído em 2016 e a operação foi em 2018. Tentativa de obstrução de justiça, eu já tinha provado lá no depoimento que era mentira, que eles pegaram os trechos de WhatsApp lá, depois eu provei que os documentos estavam lá ainda na empresa, no escritório de advocacia da empresa. Os documentos que eles teoricamente alegaram que eu teria mandado destruir. Tá? Mas tinha mensagem você mandando destruir alguma não, coisa? Quando teve a primeira fase, o que aconteceu? Quando teve a primeira fase da Lava Jato. Da operação, eu não estava na primeira fase, mas a empresa e o dono da empresa estavam. Aí, depois, eles pegaram nos celulares da empresa e do dono da empresa a troca de mensagens da empresa com o escritório de advocacia da empresa, né? E as trocas de mensagem era a diretora administrativa da empresa pedindo para o escritório de advocacia da empresa comprovantes de viagem, passagem de hospedagem do cara que foi gestor da empresa antes de eu entrar. Então ali claramente eles estavam tentando incriminar, jogar a culpa em alguém. Sim. Tirar do dono da empresa e jogar em alguém. E aí o escritório de advocacia da empresa fala assim, aqui só tem essas 2 caixas, manda a foto pelo WhatsApp de essas caixas de documento, né? Sim. Aí a diretora da empresa fala, não, tem mais aí, foram 4 caixas, né? Foi mais caixas. Aí a advogada
da empresa, isso em 2018, já há 2 anos que eu não era mais presidente da empresa. O advogado fala assim: eu acho que na época do Dr. Cobori, ele mandou para um outro escritório de advocacia. Foi esse trecho que eles pegaram. Primeiro, na época que eu fui presidente, foi em 2016. Se eu mandei para outro escritório de advocacia, daí que eu mandei? Eles pegaram isso aí, acho que o Dr. Cobori mandou para outro escritório de advocacia e disseram que aquilo era uma prova que eu teria destruído os documentos. Nossa. Só quando você consegue... É um salto bem grande. É um salto bem grande. Só quando você segue a mensagem, em determinado momento no fim da mensagem, o escritório de advocacia, a advogada fala assim: não, já achei as outras 2 caixas que estavam na sala do fulano de tal. Então nem tinha. E manda a foto, ou seja, tava lá os documentos. Entendi. Mas eles pegaram esse trecho e usaram para embasar a minha prisão. Que eu precisaria ser preso porque eu estava destruindo documentos. Que é um absurdo, porque mesmo que estaria foi em 2016, não era em 2018, né? E foi esse o motivo. E aí eu fui lendo todas essas sentenças, eu via que esses 3 ministros, eles eram muito detalhistas nesse ponto, né? Tipo, o Código de Processo Penal não prevê, ninguém está dizendo que o cara é inocente, mas não pode ser preso preventivamente, né? E aí eu falei, a minha chance é se o meu pedido de habeas corpus cair na mão de um desses 3 ministros. Se cair da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, eu vou ficar preso, né? Até porque a Rosa Weber era relatora e ela já tinha negado uma vez, né? Desse processo aí. E aí o que aconteceu? A Carmen Lúcia era presidente do STF e o Toffoli era vice-presidente. E a minha chance era pegar o plantão, porque quando chega no plantão do STF, quem despacha é o presidente da corte. Só que eu falei, se chegar no plantão da Carmen Lúcia, que ela é presidente, eu não vou ter chance. Só que ela ia viajar numa comitiva do Temer na época. O Temer ia levar o presidente da Câmara e o presidente do STF, se não me engano, era na reunião do G20, uma coisa assim. Que eles iam viajar e ficar 3 dias fora. Como ela era presidente e o Toffoli era vice, quando ela saísse na comitiva, o Toffoli assumiria a presidência. Eu falei, é a minha chance de chegar no plantão quando ele estiver lá. Tinha essa janela de 3 dias. Só que eu falei, como é que despacha o ministro do STF? Aí eu tinha um grande amigo, até hoje, meu grande amigo lá em Brasília, que ele é advogado, é um cara muito bem relacionado, e ele conhecia o Gilson Dipp. Gilson Dipp tinha sido ministro do STJ e era o cara especialista em lavar dinheiro e corrupção. Foi inclusive o ministro que criou as câmaras especializadas em lavagem de dinheiro e corrupção no STJ. E era um cara especialista em direito criminal. Ele tinha se aposentado do STJ e era advogado, né? E ele era o grande, pra você ver como as coincidências da história, ele era o grande ídolo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando escreveu o livro de lavagem de dinheiro, dedicou ao Gilson Dipp. Só que depois que veio a Operação Lava Jato, o Gilson Dipp passou a ser o maior crítico do Sérgio Moro. Que eles estavam corrompendo a justiça, né? O que eles estavam fazendo. Esse meu amigo mostrou pro Gilson Dipp, ele leu, falou, nossa, que absurdo, né? Ele falou, seu amigo tá preso? Não tá preso, falou, não pode deixar que eu vou. Aí, o próprio Gilson Dipp fez uma petição, ele assinando e tal. Aí subiu lá Aí ele foi na STF para despachar, né? Obviamente ele conseguiu, porque ele era um cara benquisto, né? Ele tinha sido professor, inclusive, de vários ministros, né? Então ele era um cara intelectualmente admirado no STF, né? E aí ele foi recebido, obviamente. Eu falei, eu só preciso que alguém leia, né? Quando alguém leu aquilo lá, eu falei, não, mas que absurdo, o cara tá preso. Aí mandou me soltar, né? Então essa foi uma estratégia que eu consegui sair. Agora, eu sempre falo, gosto de frisar que é ruim, né? De alguma forma, é um privilégio, né? Pois é. Você ter acesso a pessoas que consigam fazer isso. Estaria mais... A grande maioria da população não ia ter essa chance nunca, né? E quantas pessoas não estão presas até hoje esperando ter uma chance dessa, né? Pois é. Quando você pega o sistema carcerário brasileiro, até um levantamento do próprio STF, né? Já tem, acho que 70% das pessoas que estão presas, a gente nunca tiveram um julgamento ainda, estão presas até hoje, entendeu?